A nossa meditação na Bíblia Sagrada, neste momento, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 13, os versículos 2 e 3. Vamos ler para nossa meditação. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles a mão, os despediram. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas, companheiro de viagem do apóstolo São Paulo, nos mostra episódios extraordinários que aconteceram nos primórdios da igreja na face da terra. Uma das igrejas onde o Espírito Santo ele operou maravilhas foi justamente na igreja que estava na cidade de Antioquia. Ali no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, diz que aquela igreja ela era rica em mão de obra qualificada para o ministério. Diz ali a Escritura que havia naquela cidade, naquela igreja, doutores e mestres na Escritura Sagrada. E apresenta no versículo 1 o relatório de alguns desses personagens, começando com Barnabé. A igreja onde estava Menahem, colasso de Herodes. Encontrava-se naquela mesma igreja Saulo, e aquela igreja vivia na presença de Deus em oração. Chegava o momento da igreja se expandir. A obra missionária, ela tinha que ter na realidade o início naquela ocasião. E estes homens, antes de mandar qualquer pessoa, eles estão em jejum e oração, porque a primazia era do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sabe da necessidade da igreja. O Espírito Santo sabe quem deve ser enviado. Ele conhece. E diz aqui a Bíblia que estando eles orando e jejuando, o Espírito Santo naquele momento, ele falou dizendo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho designado. Amados irmãos, queridos amigos, quando a Bíblia mostra aqui que esses doutores da palavra, que esses mestres da palavra, eles estavam buscando a orientação divina, e quando a orientação divina veio, foi justamente dizendo para separar o que havia de melhor na igreja naquela época. Uma das principais colunas da igreja, Barnabé, que era na realidade o homem de linha de frente, foi o primeiro a ser separado pelo Espírito Santo de Deus naquele momento. Barnabé e Saulo foram os dois homens que foram separados pelo Espírito de Deus naquele momento. O que nos chama a atenção, irmãos, a lição que nós temos aqui é que nós estamos hoje vivendo no período de uma igreja missionária. A igreja está mandando missionários para o estrangeiro, está mandando gente para a Bolívia, para a Colômbia, está mandando pessoas para os Estados Unidos, está mandando missionários para a África e muitos outros lugares por este mundo afora. Mas nós perguntamos muitas vezes:
qual é o critério que está sendo utilizado para a seleção destes homens que estão indo para o campo missionário? Por que esta minha pergunta e por que esta minha preocupação? É porque muitos têm saído e têm voltado. E nós questionamos, foi Deus que mandou esta pessoa? Foi Deus que enviou este homem ou esta mulher? Eu não acredito que um Deus vai mandar uma pessoa e chega lá, se arrependa e manda trazer de volta. O que é que está acontecendo? Será que o Espírito Santo, ele está tendo a primazia nas nossas igrejas hoje? Ou será que o critério de avaliação e de seleção de um candidato ao ministério está simplesmente sendo um legado de família ou uma seleção puramente humana? Porque o fulano fala bem, porque ele tem uma boa mensagem, porque ele ensina bem. Será que é este o critério que a igreja de Antioquia utilizou para selecionar aqueles primeiros missionários, que como resultado foi a implantação de igrejas preciosas em toda a Ásia, inclusive na Europa, e por onde eles puderam passar no mundo antigo? Quantas e quantas igrejas foram implantadas e dirigidas pelo apóstolo São Paulo, por Barnabé e por outros grandes homens de Deus? Porque o critério de avaliação, irmãos queridos, não era mandar aquele candidato que está dando problema aqui na igreja. Não, tenho que mandar esse fulano porque está dando muita dor de cabeça aqui. Eu tenho que mandar porque ele está pedindo, ele quer. Não, não é esse o critério. O critério bíblico está escrito aqui em Atos capítulo 13. Orando e jejuando, disse o Espírito: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho designado. Quando o Espírito Santo fala, quando o Espírito Santo escolhe, ele capacita, ele acompanha, ele supre, ele protege, ele livra, ele abre as portas, e multidões são convertidas ao Evangelho pelo poder de Deus, através de homens que foram selecionados pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero de forma nenhuma que você que está no campo missionário, ou você que está com um programa missionário na sua igreja, use outra forma de seleção, a não ser esta que está na Bíblia. O Espírito Santo, ele sabe quem é, ele sabe onde é que uma pessoa cabe, qual é o lugar daquela pessoa, ele sabe o lugar em que a pessoa deve ir quando ele orienta. Nós encontramos mais adiante, quando o apóstolo São Paulo, ele quis pregar o Evangelho na Ásia, ele quis ir para a Ásia, ele quis ir para aquela região do mundo, e diz a Bíblia Sagrada que o Espírito Santo não lhe permitiu. Onde é que Paulo queria ir? Pregar o Evangelho para os asiáticos. Naturalmente ele queria pregar o Evangelho na China, ou na Índia, ou outros países daquela região do globo da terra, mas o Espírito Santo diz aqui, não lhe permitiu. Não permitiu por quê? Porque naturalmente Saulo não era o homem traçado para ir para aquela região do mundo, porque Deus tinha outra área para ele ir. E foi exatamente naquela hora que Paulo estava dormindo e teve uma visão de um varão macedônico que dizia: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ali estava o Espírito Santo orientando e levando e conduzindo este servo de Deus para a Europa, para a cidade de Filipe e muitas outras regiões que conheceram o Evangelho através deste servo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo, ele deve ter a primazia. Ele fala ainda hoje, ele fala ao coração, ele fala para a liderança, ele fala através da mensagem profética. O que nós precisamos é estar atentos para ouvir a voz do Espírito Santo, que
Que Deus te dê esta sabedoria e que Deus te oriente neste empreendimento gigantesco. Que o Senhor te dê a graça e te ajude na seleção de um missionário. Amém e amém.